Alô pessoal, tranquilito no mais? Neste vídeo continuaremos a entrevistar o Dr. Felipe Carmona e falaremos sobre o aumento de eficiência dos fertilizantes na ELP. Fique aqui porque vai valer a pena! Carmona, qual seria a importância do uso de fertilizantes nesse sistema e os ganhos que se tem, qualidade de solo e tudo mais? Olha, Nelson, o fertilizante ele é um dos principais, se não o principal componente ou insumo nessa filosofia de produção de sistemas integrados de integração lavoura-pecuária. Peguemos aí o cenário atual que a gente tem hoje no Brasil de uma vasta área, principalmente no bioma dos cerrados, uma vasta área com pastagens degradadas. Essa degradação se dá muito em função de práticas de manejo inadequadas, conservadoras, tradicionalistas e também ao não uso de fertilizantes. A partir do momento que se entra ou que se adota um sistema integrado de produção lavoura-pecuária, a gente já entra com outro pacote tecnológico, digamos assim, na lavoura de grãos, com outro conceito de adubação. Tá? E essa adubação que é feita na lavoura, muito dela é aproveitada pela fase pastagem, e principalmente nesses sistemas de produção, nesses sistemas integrados do ambiente do bioma cerrado, onde a gente tem a inclusão de uma braquiária ou de um pânico, enfim, que eles têm uma rusticidade muito grande, principalmente as braquiárias, e uma capacidade de conversão daquilo que as plantas absorvem em biomassa vegetal, em carne, em leite, em lã, enfim. Então a eficiência de uso do fertilizante ela é muito maior. A possibilidade de perda daquele fertilizante aplicado é muito menor no sistema integrado. E mais, a ciclagem desse nutriente, ou o reaproveitamento, a reciclagem, como se fala, desse nutriente, ela passa a ser muito mais intensa no sistema de integração lavoura-pecuária. Por quê? Porque quando a gente insere o animal no sistema, boa parte daquilo que o animal ingere, até 95% do que ele ingere retorna para o sistema. Ou seja, aquele nitrogênio, aquele fósforo, aquele potássio que a braquiária, que a pastagem, enfim, absorveu, aquilo o animal consome e boa parte daquilo volta na forma de dejetos, de esterco, de urina. Então, esse nutriente ele vai ser reaproveitado várias vezes, né? Tanto pela própria pastagem, né? Peguemos aí o exemplo do potássio, um mesmo íon potássio ele vai ser utilizado diversas vezes nesse ciclo de pastejo, dependendo do tempo desse pastejo. Então a gente não dá a possibilidade de que esse potássio, eu estou falando de potássio de propósito, porque é um elemento muito fácil de perder, muito passivo de perda. Esse potássio, pelo sistema radicular da braquiária, a possibilidade de perda desse elemento é muito menor quando a gente tem a integração. Então, o aproveitamento desse nutriente vai ser muito maior. Peguemos aqui, por exemplo, agora o exemplo nosso aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente tem já um outro conceito de outras possibilidades de integração, onde de fato a gente precisa adubar a pastagem, ao contrário de sistemas integrados no cerrado, onde a pastagem muitas vezes faz uso daquele resíduo que ficou do restante do que foi aplicado na lavoura. No caso do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, a gente dependendo do tipo de solo, a gente precisa também dar uma atenção maior para a pastagem no quesito fertilização. E essa fertilização da pastagem para os nossos sistemas de produção aqui do Rio Grande do Sul, peguemos aí o exemplo, por exemplo, do sistema integrado Azevém, que é uma pastagem de inverno nossa com soja, né? Esse fertilizante utilizado na pastagem vai trazer reflexos positivos para a lavoura, por quê? Pela maior produção de biomassa que o fertilizante vai trazer para a pastagem. Então tu tem aí a consolidação do plantio direto, tu tem uma maior produção de biomassa, tu tem uma aceleração na conversão dessa biomassa em matéria orgânica. E esse fertilizante que foi utilizado, também muito pouco dele vai ser exportado e parte dele, boa parte dele, dependendo da labilidade desse resíduo,
boa parte dele também vai ser aproveitado pela lavoura de verão. Então a gente tem aqui exemplos de trabalhos de pesquisa aí, conduzidos no sul do Brasil, que mostram incrementos de até 1.000 quilos por hectare de soja produzida pela adoção da adubação na pastagem. Ou seja, tem muito maior produção de carne, de leite ou lã, e também um reflexo positivo na produção de grãos que vem na sequência. E aí também, Nelson, a gente passa aqui para o nosso, puxando um pouco a brasa para o nosso assado aqui do sul do Brasil, para os trabalhos que vêm sendo feitos e pelas propriedades que já vêm adotando o conceito de adubação de sistemas. A adubação da pastagem, como se perde muito pouco daquilo que é aplicado, a gente vai construindo a fertilidade do solo de forma mais rápida. E o animal, ele é um agente catalisador desse processo, porque ele está sempre estimulando o rebrote, a reabsorção. Então, está sempre estimulando essa reciclagem de nutrientes. Então, a gente vai construindo essa fertilidade com a adubação das pastagens, e isso vai trazer uma série de benefícios para o sistema. Não é só maior produção de carne ou de grão ou de leite. A gente tem menor erosão, a gente tem uma riqueza maior, uma maior riqueza da micro, meso, megafauna, e isso vai trazer uma resiliência maior do nosso sistema de produção. A gente vai ter menor incidência de mofo branco, de fusário, de doenças do solo de modo geral. A gente vai ter menor problema com pragas. Uma pastagem bem conduzida acaba por se constituir um excelente herbicida para a lavoura de verão, né? Uma pastagem bem conduzida de azevém, tu vai ter uma menor incidência de buva. No próximo vídeo, o professor e doutor Felipe Carmona vai nos esclarecer a lenda do casco. É mito ou é verdade que o casco provoca compactação no solo? Te espero lá!